oi, oi! Bom dia, bom dia, bom dia! Porque eu ainda não almocei. Então pra mim é bom dia. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos entrando. Ó, aqui, boa tarde, porque alguém já almoçou. Eu ainda não almocei. Como vocês estão? Bem-vindos à nossa live terapia. Já começa. Vamos acelerar aí. Já traz um problema pra eu te dar a solução. Quem aí tá com desafio e precisa de ajuda? Vocês estão ouvindo a música? Vou baixar um pouquinho, eu acho. Bom dia! Sejam bem-vindas! Quem tem um problema e precisa de ajuda pra resolver? Bora lá! Quero ver o que vocês vão trazer aqui pra mim hoje. Vamos lá! Oi, oi, oi! Sejam bem-vindas! Bom dia, bom dia! Alguém aí tá almoçando já, né? Quem vai almoçar comigo? Quer dizer, almoçar me vendo, né? Porque eu não vou almoçar agora. Vamos lá! Pode ir digitando. Mariana, estresse no trabalho me causando crises de enxaqueca. Ok. Você tem um problema. Será que esse problema vem realmente do trabalho? Ou será que é uma questão talvez interna e que você tá buscando uma desculpa e o que tá vindo pra você ali, na verdade, é em relação ao trabalho? Então, a primeira coisa que você precisa identificar é em que situação do trabalho te causa estresse. Porque às vezes não é em relação ao todo o trabalho também, às vezes é alguma situação em relação ao trabalho que está te causando estresse. A questão da enxaqueca, ela também vem de outros lados, né? O nosso corpo, ele sempre dá alguns sinais do que está acontecendo na nossa vida. E talvez a crise de enxaqueca, na verdade, está te mostrando uma outra situação na sua vida que precisa ser olhada. Por exemplo, se a gente olhar de um lado um pouco mais, aprofundando um pouco melhor isso, a gente vai lá para uma questão de relacionamento, a gente vai para uma questão de reconexão com você mesma, a falta dessa reconexão, né? E a questão da sobrecarga do trabalho, é importante o posicionamento, né? Então, se você entende que você está sobrecarregada, se você trabalha de empregada, por exemplo, né? Então, se você é funcionária, você precisa se posicionar também. Agora, se você está... o trabalho é seu, o negócio é seu, é uma outra situação de posicionamento, porque... Ô, Matheus... porque se é uma questão, viu? Ele me tira do foco da terapia. Ele tava me incomodando até agora. Mandei ele embora daqui, foi pra academia, aí ele aparece aqui me tirando do foco da terapia. Obrigada, amor. Mas, Mari, é uma questão de posicionamento também, tá? Então, você precisa entender até onde você está indo, até onde você pode ir. Se você precisa de auxílio no seu trabalho, você precisa se posicionar. Poxa, aqui tá demais. Então, você precisa arrumar soluções para sua vida antes que alguma coisa aconteça e que realmente isso acabe te atrapalhando. Porque a enxaqueca, ela tá vindo só como um sinal, né? Ainda não é um problema. Agora, se você não olhar para essa enxaqueca, pode te trazer outros problemas na sua vida. Então, você precisa encontrar soluções. Como que a gente encontra soluções? Resolvendo problemas. Então, poxa, se eu estou sobrecarregada no meu trabalho, eu preciso falar com o meu chefe ali para falar assim, olha, eu preciso de ajuda para conseguir dar conta de todo o meu negócio, eu não estou conseguindo dar conta de tudo. Se o negócio é seu, você precisa contratar, você precisa passar o seu trabalho para outras pessoas, coisas que você pode mandar para outras pessoas, que uma coisa muito difícil para mim. Porque, agora falando a Diana, é muito difícil pra mim conseguir entregar o meu trabalho para outras pessoas. Então, por isso que às vezes tem uma relação, por exemplo, com a sua criança interior. Então, se a sua criança não gosta de pedir ajuda, sua criança interior,
Se você não gosta de pedir ajuda, se você não gosta de auxílio, se você não gosta de falar, poxa, chefe, eu preciso de ajuda aqui para resolver esses problemas. Se você não consegue se posicionar em relação a isso, você tem que olhar lá para sua criança também. Então, por isso que o que está acontecendo na vida hoje, você traz um problema. O que está acontecendo na sua vida hoje, sobrecarga no trabalho, não é só sobre a sobrecarga no trabalho. Às vezes é uma questão que tem dentro de você que está fazendo você não pedir ajuda, não falar com as outras pessoas, não escolher na sua vida, pois se você tem 2, 3 empregos, então por que você não foca em um só negócio? Não acha que é suficiente, não se sente merecedora, não ganha dinheiro suficiente? Quantas limitações existem dentro de você que está fazendo você ter que ter 2, 3, 4 trabalhos ou não pedir ajuda em relação a esses trabalhos, entende? Então, às vezes, você tem que olhar para outras questões que estão fazendo isso acontecer, porque o que está no externo já está acontecendo, já reverberou. Então, às vezes, a gente precisa olhar para o que está dentro para conseguir ter uma solução antes que algo aconteça. Deixa eu ver aqui que tem mais que eu passei. Monique comprou um selo, obrigada. Eu estou com 2 problemas. Trabalho causando ansiedade e estava conhecendo uma pessoa, mas errei e não sei o que fazer. Errou em que sentido? Mesma coisa do trabalho. O trabalho está te causando ansiedade, então você precisa olhar em que parte do trabalho que está te causando ansiedade. É o trabalho em si, ou seja, é o que você faz dentro desse trabalho, ou são as pessoas que estão nesse trabalho que estão te causando ansiedade. De alguma forma você se vê compatível nesse negócio, nesse trabalho, ou você tá aí meio que por obrigação. Se o trabalho em si tá te causando estresse, ansiedade, você tem que olhar para esse trabalho e ver se realmente é isso que tá fazendo sentido para você. Porque se esse trabalho não é o que tá fazendo vibrar o seu coração, porque o que é o nosso trabalho? O nosso trabalho precisa vibrar no nosso coração. O seu trabalho não pode ser visto como um trabalho, sabe? Isso era algo que eu tinha dentro de mim antes de eu começar a trabalhar, antes de começar no meu negócio. Que era exatamente olhar para o trabalho sem ser um trabalho. Porque o que eu aprendi quando eu era criança, adolescente, e olhava para os meus pais e via eles trabalhando? Trabalho é chato, trabalho é difícil, trabalho a gente cansa demais. Todo mundo odeia o trabalho, todo mundo odeia trabalhar. Dinheiro só vem através de muito esforço, de muito trabalho, a gente tem que trabalhar duro. Então isso era algo que eu, Diana, aprendi lá na infância. Acredito que muitos de vocês também tiveram isso como um ensino do que é trabalho. E o que acontece na nossa vida adulta? A gente encontra trabalhos e a gente acaba sofrendo nesses trabalhos por acreditar que todo o trabalho merece sofrimento. Que tudo o que eu for fazer na minha vida que tenha dinheiro, eu preciso suar muito, eu preciso trabalhar muito, eu preciso sofrer muito para conseguir dinheiro. Isso são também crenças limitantes do que você aprendeu lá da sua infância, sua adolescência, as experiências que seus pais tiveram e você viu eles tendo. Então, isso era algo que eu fugia muito quando eu cheguei na minha vida adulta. Porque eu pensava assim, poxa, eu não quero trabalhar. Eu não quero ter um trabalho que seja um trabalho. Eu não quero sofrer no meu trabalho. Eu não quero sofrer no trabalho. Eu não quero, cansar pra ganhar dinheiro. Eu não preciso disso. Mas por que eu vejo tantas pessoas fazendo a mesma coisa? Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque às vezes você tá aceitando um trabalho que te causa estresse, ansiedade, crises de pânico, e você não está saindo desse lugar, desse negócio, desse trabalho, porque não acredita que merece algo diferente. Porque não acredita que pode ganhar muito dinheiro fazendo o que você ama fazer. Uma coisa que eu gosto muito de perguntar quando a gente fala sobre missão, sobre propósitos, é: se você fizesse... Agora, quem aqui tá com um problema no trabalho, presta muita atenção nisso. Se você fizesse o que você mais ama fazer, independente do que é, se é cozinhar, se é você viajar, se é, você fazer artes no Canva, se você fizesse isso que você ama fazer
e você fosse muito bem paga por isso, como seria pra você? Você acredita que realmente pode fazer isso? Você acredita que realmente isso vai... É isso que vibra no seu coração? Será que isso realmente faria sentido pra você? Porque às vezes você está vivendo num trabalho sufocante e você só não está olhando para as coisas que estão impedindo você de ter o trabalho dos seus sonhos, que não é visto como um trabalho. E foi isso que eu sempre corri atrás, porque eu não queria trabalhar e viver o resto da minha vida trabalhando em um lugar onde me traria muitas dificuldades e muitas questões em relação à ansiedade, crises de pânico, problemas nos meus relacionamentos, porque a gente sabe que é muito difícil você não conseguir levar as coisas do seu trabalho para dentro de casa. Então também vai interferir nos seus relacionamentos, na sua vida familiar, se você mora com os seus pais, se você divide apartamento com seus amigos. Independente, é muito natural a gente acabar levando uma coisa para outra. Por quê? Porque é a mesma pessoa. A Diana no trabalho é a mesma Diana dentro do relacionamento. Então, se eu tenho atritos no meu trabalho, significa que de alguma forma eu vou ter algum tipo de atrito também nos meus relacionamentos. Eu vou ter algum tipo de atrito na minha casa, porque é a mesma pessoa. Entende? A gente não muda da água pro vinho. Ah, você é assim pessoa e você é assim profissional. Não, é a mesma pessoa. Então, olha pra você. Talvez você esteja aceitando viver com essas crises de ansiedade, estresse, crise de pânico, porque você não está se permitindo olhar para as coisas que você realmente merece. As coisas que realmente fazem vibrar no seu coração. O que é vibrar no seu coração? Tem uma aula do MSV, segunda aula, se eu não me engano, que eu falo sobre a diferença do amor romântico e a frequência do amor, o amor real. E o que eu falo sobre vibrar no seu coração é você realmente sentir isso. Porque imagina você, exemplo, você gosta de viajar, tá? Agora imagina você viajando o mundo, gravando stories de você viajando para qualquer lugar, você indo para todos os lugares que você ama, frequentando restaurantes em diferentes países, em culinárias completamente diferentes, e você amando tudo isso, isso não faz vibrar no seu coração? Agora imagina você ganhando dinheiro com isso. É impossível você fazer isso? Não. É difícil você fazer isso? Não. Talvez seja um pouquinho desafiador você iniciar nesse processo, mas se você está conectada com a sua essência, se você está vibrando na sua verdade, que realmente está agregando na sua alma, é impossível as coisas não acontecerem para você. É impossível você não ser uma pessoa abundante, uma pessoa próspera, se isso realmente está vibrando no seu coração. Se você está ligada com os desejos da sua alma, vibrando na sua total essência, está totalmente conectada com a sua verdade, é impossível isso não dar certo. É desafiador? É. Todo negócio é desafiador. Mas o que eu quero que você perceba agora, talvez seja um momento de você avaliar o seu trabalho. Talvez seja o momento de você avaliar a forma como você se posiciona nesse seu trabalho. Talvez seja o momento de você avaliar o que realmente faz vibrar o seu coração. Porque talvez você nem saiba o que vibra no seu coração. Talvez você nem tenha noção de que tipo de trabalho que você faria, que isso vai vibrar no seu coração, que isso realmente vai fazer sentido pra você. Talvez você nem saiba. Por isso que é tão importante você avaliar a sua vida. Você entender quem é você. Você perceber quais são as coisas que fazem sentido pra você. Tudo isso é extremamente importante. Algo que, quando eu comecei a trabalhar com a minha graduação, eu sou graduada em design gráfico. Surpresas. Mas eu sou graduada em design gráfico. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha que trabalhar em agência de design. Trabalhei em algumas agências de design, de branding. Trabalhei em algumas agências de design de interiores, enfim. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a pensar assim, poxa, mas isso aqui não é bem o que eu gosto de fazer. Acho legal?
é muito legal fazer isso, fazer aquilo, é muito interessante, mas isso aqui não vibra no meu coração. Eu até me divirto fazendo isso, acho interessante, ok, mas isso não vibra no meu coração. E aí eu comecei a buscar dentro de mim. É um processo de autoconhecimento. Eu comecei a buscar dentro de mim o que realmente faz o meu coração vibrar. Se eu pudesse fazer o que eu mais gosto de fazer e ser bem remunerada por isso, ganhar muito dinheiro com isso, o que realmente faz sentido pra mim? E aí eu comecei a perceber que o que eu gostava de fazer era ajudar pessoas. Era isso, a única coisa que eu sabia era eu gosto de ajudar pessoas. Eu não tinha curso de terapia ainda, eu não era terapeuta, eu não tinha nenhum curso de autoconhecimento, de espiritualidade, eu não tinha absolutamente nada. Eu era designer gráfica. Eu era graduada nisso e eu trabalhava em agência. A única coisa que eu sabia é, eu gosto de ajudar pessoas. Ok. Agora eu preciso de solução. Se eu entendi que é isso que eu gosto, que é isso que eu quero fazer da minha vida, eu preciso arrumar solução. Qual foi a solução que eu encontrei? Buscar conhecimento. Falar com pessoas que já tinham passado pela mesma situação e que tinham resolvido esse conflito, que estavam satisfeitas com a vida. Então eu comecei a conhecer pessoas, a buscar pessoas. Não é assim, o universo traz pra mim as pessoas ideais pra me ajudarem nisso, estou aqui esperando. Não, é você fazer acontecer. É buscar, é correr atrás. E foi isso que eu comecei a fazer. Comecei a ir em palestras, comecei a pagar cursos baratinhos, porque eu não tinha dinheiro. Então eu pagava cursinhos baratinhos, que eu acreditava que essas pessoas estariam lá. Eu ia em palestra, eu ia em treinamento, eu ia em todo lugar gratuito que tinha, que estavam entregando algum tipo de conhecimento, eu ia. Por quê? Poderia não aprender nada naquilo, mas eu sabia que eu ia encontrar pessoas que estavam talvez na mesma vibração que eu ou estavam resolvendo já o que eu precisava resolver. Talvez o que você precise é mudar o ambiente onde você está. Se você precisa mudar esse ambiente, você precisa buscar soluções para sua vida. Soluções talvez é você ouvir uma frase de uma pessoa e o gatilho virar na sua vida. E pronto, você começar a movimentar, você começar a fazer as coisas. Às vezes a gente espera muito a solução cair do céu. Eu falo porque eu já esperei muito isso também. A gente espera os problemas serem resolvidos. Mas eu estou rezando, orando para Deus, eu estou fazendo meditação, eu estou esperando que realmente as coisas vão se resolver, que meu trabalho vai parar vai diminuir, que as coisas vão dar certo. Eu tô confiante. Tá, mas às vezes só essa confiança não é suficiente. Porque você não está vibrando só num outro plano. Você pode receber esse auxílio do seu Deus, do seu Criador, do universo, óbvio. Só que é só 50%. Essa é a virada de chave que você precisa ter. É só 50%. Você não vai receber tudo numa bandeja. Assim, ó, pega. Não, é 50%. Então, eu te dou as frutas, mas você precisa dar conta da bandeja. Você precisa arrumar essa bandeja. Aonde que você vai encontrar essa bandeja? Você precisa procurar essa bandeja. Quando você procurar a bandeja, eu vou te dar as frutas e você vai colocar dentro, ok? É isso. O universo, o seu Deus, ele nunca vai resolver os seus problemas se você não se movimentar. Se você não fizer nada pra isso. Às vezes o movimento que você precisa é realmente se posicionar. É você entender o que vibra no seu coração. É você compreender o que realmente faz sentido pra você. Talvez o que você precisa é isso. Você não precisa sair correndo atrás de todas as coisas. Você não precisa sair correndo desesperado, falando assim, meu Deus, eu preciso de outro emprego, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso de mais clientes. Talvez você não precisa sair correndo, fazendo tudo isso. Talvez você só precise entender o que você realmente precisa, o que realmente faz sentido para você agora. Você precisa buscar soluções, não precisa sair correndo para resolver tudo, mas você precisa buscar essas soluções, mesmo que seja mínima. Por quê? Dessa forma você se movimenta. Quando você se movimenta, o universo entende que você está fazendo alguma coisa por você. Simples. Se você está demonstrando que está dedicada à sua vida, ótimo. Agora você pode receber ajuda.
Agora, se você fica sentadinha, eu falo muito isso sobre manifestação, né? Tem muita gente, eu manifestei a minha alma gêmea e agora? O que eu faço? Vou ficar esperando aqui e não vou fazer mais nada. Tá, se você ficar aqui sentadinha na sua cadeira e não fazer absolutamente nada, como que essa pessoa vai chegar até você? Se você não fizer absolutamente nada sobre o seu trabalho, como que você vai ter mais clientes? Como que você vai conseguir falar com o seu chefe para ele contratar outro funcionário para te ajudar? Se você não se movimentar, as coisas não vão acontecer com você. Porque é aquela coisa, né? A gente não tem bola mágica. Então, você precisa se ajudar. E se ajudar, às vezes, é você ter consciência sobre essas situações. Talvez é isso que você precise. Deixa eu ver aqui. Eu falei algo que me incomodava, mas falei de forma grossa porque estava irritada e perdi a razão. No relacionamento. Ok. Eu falei algo que me incomodava, mas falei de forma grossa porque estava irritada e perdi a razão. Óbvio, com certeza. O que a gente pode fazer nesse sentido? Ser humilde, reconhecer. Poxa, eu perdi a razão nessa discussão, nesse relacionamento aqui, eu perdi a razão. Realmente não posso fazer mais nada agora. O que eu posso fazer? Ser humilde, pedir desculpa. Assim, olha, me desculpa, eu realmente perdi a razão aqui. Acabei descontando em você algo que eu estava guardando, sei lá, de outras questões. E me desculpa, olha, eu preciso aprender a ser diferente. Às vezes a gente fala assim, me desculpa, eu errei. Tá, mas e como é que você vai aprender a ser diferente? Porque o que acontece quando a gente tá num relacionamento e você age por impulso? A outra pessoa precisa saber que isso não vai mais acontecer. A outra pessoa precisa se sentir segura de que assim, tá, ela errou, tudo bem, mas isso não vai mais se repetir. Não é só você pedir desculpa e falar assim, não vai mais acontecer. É você pedir desculpa e mostrar que você realmente mudou. O que a outra pessoa precisa entender ela errou, tudo bem, mas ela foi humilde, ela pediu desculpa e ela já mudou. Não vai ser diferente, ela vai fazer diferente agora. A segurança que você entrega para outra pessoa é o que realmente vai fazer diferença no seu relacionamento. Porque errar é natural. Dentro de um relacionamento, a gente precisa ter consciência que ambas as partes vão errar. Isso é óbvio. Porque nós somos humanos. E mesmo querendo fazer tudo certinho, às vezes vai acontecer alguma coisa e a gente vai errar. Tudo bem, não estou falando de erros absurdos, tá? Estou falando de erros, às vezes discutir, às vezes falar alguma coisa que não deveria ter falado, às vezes agir de forma que deixou o parceiro desconfortável. Então é natural essas coisas acontecer, porque principalmente no início do relacionamento a gente está aprendendo a se relacionar. A gente está aprendendo a se relacionar com aquela pessoa que talvez seja completamente diferente de você. Errar é natural. Você precisa entender que é natural você errar e você precisa entender que a outra pessoa também vai acontecer isso. Então, o que a gente precisa levar para dentro do relacionamento é a segurança da mudança. Talvez você precise mostrar para o seu relacionamento que essa mudança está acontecendo na sua vida e não que vai acontecer. Isso não vai mais se repetir. Tá, mas e agora? Eu simplesmente tenho que esquecer o que aconteceu? Fingir que nada aconteceu? Não. Você tem que mostrar que a mudança começou já na sua vida. E talvez você tenha que demonstrar essa mudança por suas ações. Então, lembre-se que se você perdeu a razão, se você ficou irritado e falou algo que não deveria ter falado, primeiro, entenda o porquê que você fez isso. Porque se você descontou algo que não precisava ter descontado na outra pessoa, o problema está em você. Então a primeira coisa que você tem que saber é resolver esse conflito que existe dentro de você. Não tem relação com a pessoa. A outra pessoa pode ter feito alguma coisa que fez virar esse gatilho, que fez você ficar irritado, que fez você agir por impulso. Mas isso está dentro de você. Então a primeira coisa que você precisa fazer é identificar esse gatilho. O porquê que você agiu dessa forma, porquê que você teve que agir por impulso para resolver esse conflito na sua vida. Entender isso. E outra coisa, humilde, reconheça. Outra coisa, demonstre essa segurança para o seu parceiro de que essa mudança já está acontecendo na sua vida. E não que vai acontecer, mas que já começou. Deixa eu ver quem mais. Oi, Di, Bela aqui. Oi, Bela. Amorzinho.
Estava conhecendo uma pessoa legal, mas vejo que ele está se afastando. Meus pensamentos são contraditórios em relação a ele. Pode ser subconsciente? Pode, mas não necessariamente. Por exemplo, estou conhecendo uma pessoa. Ok. Essa pessoa está sendo compatível com os meus pensamentos, mas nem sempre essa pessoa que é compatível com os seus pensamentos, com o que você realmente deseja em relação a uma pessoa, é uma pessoa compatível. Às vezes essa pessoa é compatível por um momentinho, talvez uma semana, 2 semanas, talvez um mês, e essa pessoa deixa de ser compatível com você. Então o que você precisa avaliar é, se você realmente sente que essa pessoa é compatível com você, você precisa aguardar e esperar se essa outra pessoa sente que você também é compatível com ela. Relacionamento é de ambas as partes, então é 50-50. Você não pense que você tem que fazer tudo sozinha. Não, é 50-50. É a mesma coisa que você tem um relacionamento com o seu Deus, com o universo, você tem um relacionamento aqui. É 50-50. 2 pessoas, quando querem ficar juntas, elas ficam juntas. Ponto. Independente se é, a minha alma gêmea eu manifestei, a minha alma gêmea. Não manifestei nenhuma alma gêmea, fiz só as limpezas lá, que já sempre acontece isso, sempre entrego depoimento pra vocês nos stories em relação a isso. Nem fiz minha manifestação, um dia minha alma gêmea já apareceu, a pessoa compatível apareceu. Por quê? 2 pessoas, quando querem ficar juntas, ficam juntas. Ponto final. Agora, em relação ao que você sente e o que você pensa. Por exemplo, saí com essa pessoa, gostei dela hoje e amanhã já não gostei mais. Saí com uma pessoa essa semana e aí na outra semana já senti que essa pessoa, sei lá, não é mais compatível comigo. Primeiro, tem a lista de necessidades. Algo que eu falo muito dentro do MSV. Você precisa de uma lista de necessidades. Por quê? Porque isso acontece de você sair com uma pessoa, de você se relacionar com uma pessoa e aí começar a perceber que aquela pessoa realmente não é compatível com você. Por isso que quanto mais consciência você tiver na sua vida sobre o que você deseja em uma pessoa e o que você deseja viver dentro de um relacionamento, é mais fácil de você identificar se essa pessoa é compatível com você ou não. Agora, por isso, entenda, lista de necessidades. Essa pessoa tá nessa lista de necessidades, ela realmente é compatível comigo e está fazendo de tudo para ficar comigo, beleza. Dá uma chance aqui pra você conhecer e pra sentir se essa pessoa realmente, se vai dar certo entre vocês. Outra coisa, se realmente é uma questão do seu subconsciente, ou seja, de limitações, de crenças limitantes, de traumas, de inseguranças que você tem, pode ser que você nem atraia essas pessoas. Porque se você atrair uma pessoa que é compatível e ela for embora, mesmo sabendo que essa pessoa é compatível com você, pode ser algum tipo de limitação. Como que a gente faz para identificar isso? Dentro do MSV eu passo para vocês algumas técnicas para vocês identificarem se esses níveis cerebrais, ou seja, esses níveis de crenças que estão dentro do seu subconsciente realmente fazem parte de você. Pode ser que você apenas imagine, por exemplo, vi o post lá da Di, que ela falou sobre todo homem é infiel, uma crença lá. E aí você começou a pensar, nossa, certeza que eu tenho essa crença dentro de mim. Mas talvez não exista dentro de você isso. Talvez não seja isso que está afastando você de ter um bom relacionamento. Então é importante você fazer esses testes para verificar, coisa que eu só ensino lá. Pra você verificar se realmente isso faz parte dentro de você ou se você tá contando historinha. Porque às vezes você só tá contando historinha pra você, dando desculpa pra não se relacionar. Por quê? Por medo de ter um relacionamento. Por medo de sofrer em mais um relacionamento. Talvez não sejam crenças limitantes. Talvez não tenha nada em relação ao seu subconsciente. Talvez você só tenha medo de sofrer. Talvez você tenha medo de se decepcionar de novo. E isso faz com que você conte historinhas pra você. Que monte várias desculpas pra você não se relacionar. Por isso que autoconhecimento é extremamente importante. Importante pra você conseguir identificar se isso é uma crença, se isso é um medo, se isso é algum trauma que você já teve e está ligado nesse medo, se alguma situação está acontecendo na sua vida, no momento da sua vida, talvez lá em relação ao seu trabalho, que está afetando de alguma forma o seu relacionamento. Por isso que é importante você avaliar a sua vida. Se pergunta, eu tenho medo de
entrar em um relacionamento e sofrer? Eu tenho medo de atrair mais uma pessoa que vai me decepcionar da mesma forma como outra pessoa me decepcionou? Como que foram os meus últimos relacionamentos? Eu fui satisfeita com esses relacionamentos? Realmente aconteceu tudo que precisava acontecer nessas relações? Eu terminei esses relacionamentos com tranquilidade, com amor, com leveza? Ou eu ainda tô carregando alguma mágoa desses relacionamentos? Nem sempre são questões inconscientes que estão afetando você de se relacionar novamente. Às vezes são questões bem conscientes mesmo, só que você não dá bola, não olha pra isso, não pra você observar isso. E não é só nos seus relacionamentos, aqui a gente tá falando de uma pergunta, mas às vezes é na sua vida toda. Talvez você esteja casada hoje e tenha esses atritos com você mesma e acaba causando esses atritos dentro do seu relacionamento, só pra você não se observar. Só pra você não avaliar a sua vida. Só pra você não pensar, poxa, por que eu tô agindo assim? Por que o meu esposo faz isso e me irrita tanto? Por quê? Ele, sei lá, tá fazendo tal coisa que nem deveria me irritar e aquilo tá me irritando muito. O problema está no meu esposo por fazer alguma coisa que me irrita muito? Talvez não. Talvez esteja dentro de você, só que você está colocando o quê? Desculpas no externo, para não olhar para o que realmente está acontecendo dentro de você. Então, por isso que não comecem a resolver os problemas de você falando assim, tá acontecendo isso porque eu tenho milhões de crenças limitantes que estão me impedindo de fazer isso. Não vai lá no fundo. Olha para o que está raso, olha para o que está aqui na sua frente, antes de você olhar lá para o fundo. Então, olha para o que está na tua frente. Será que eu não estou só colocando desculpas nos meus relacionamentos para não sofrer? Será que eu não estou só fingindo que isso está acontecendo só para eu não olhar para o que realmente está acontecendo dentro de mim? Será que eu não estou olhando para o externo, fingindo que esse externo está acontecendo só para eu não olhar para as minhas dores? E ter que olhar para essas dores e realmente curar elas? Porque olhar para as suas dores é desafiador. Olhar para os seus traumas, para as suas inseguranças, é desafiador. Porque isso dói. Você vai ter crises, quem sabe, de choro olhando para tudo isso. É claro que a gente não quer olhar. Mas é importante que você avalie a sua vida. Autoconhecimento. Observe-se. Coloca sempre para dentro de você e não para fora. Dentro. Então, olha para o que está na sua frente. Será que isso aqui está acontecendo realmente porque existem coisas lá atrás que estão me impedindo de fazer isso? Ou será que eu estou contando histórias só para não acabar sofrendo em mais um relacionamento? É importante avaliar a sua vida. Quero mudar de cidade e estou com medo. Empreender, mas me perco demais no caminho. Resolva um problema por vez. Primeiro, quero mudar de cidade, mas estou com medo. Um medo natural. Quando eu mudei de cidade, eu também fiquei com medo. Primeira vez que eu mudei de cidade sozinha, eu tinha 18 anos. Quando eu fui fazer faculdade no litoral de Santa Catarina e os meus pais moravam no oeste. Então, eu senti muito medo. Poxa, eu tinha 18 anos. Eu não tinha liberdade nenhuma, independência nenhuma. Eu não tinha absolutamente nada. Eu era ainda sustentada pelos meus pais, eu tinha muito medo. Só que eu fui mesmo assim. Por isso que eu falo pra você, lá do início da live eu falei pra vocês, poxa, vê o que vibra no seu coração. Porque se vibra no seu coração, não tem como dar errado. Vai ser desafiador? Vai dar medo? Vai. Mas não tem como dar errado. Então, resolver um problema por vez quero mudar de cidade. Mas por que eu quero mudar de cidade? Isso aqui vibra no meu coração? Ou eu tô fugindo de alguma coisa? Isso aqui realmente vibra no meu coração. Eu quero mudar de cidade. Eu quero morar, sei lá, na praia. Eu quero mudar em outro país. Eu quero. Realmente, isso faz vibrar meu coração. Ok, então vai. Resolve os problemas. Faz uma coisinha por vez. Como que vai ser pra você mudar de cidade? O que você tem que fazer para mudar de cidade? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que resolver isso aqui. Eu tenho que encontrar um apartamento. Eu tenho que encontrar um trabalho, ou eu tenho que empreender. Resolve uma coisinha por vez. Vai dar medo? Vai, mas vai com medo mesmo assim. Só que para ir com segurança, você precisa sentir se o seu coração está vibrando naquilo.
Se o seu coração vibra no seu trabalho, na mudança de cidade, se o seu coração vibra nisso tudo, que realmente quando você fecha seus olhos, isso aqui traz uma paz pra você, vai. Organiza a sua vida, faz uma coisinha por vez, mas vai. Faz alguma coisa, movimenta. Como que a gente movimenta nesse sentido? Procura apartamento. Há um tempo atrás eu estava falando isso com uma aluna do MSV, que ela queria mudar de país, era país. E aí ela falou, não sei como que eu vou fazer isso, eu quero mudar de país, mas eu preciso de trabalho, eu preciso encontrar apartamento, eu nunca fui para aquele país, mas eu realmente quero fazer isso. Tudo bem, então resolve uma coisinha por vez. Como que a gente resolve? Começa a pesquisar apartamento para você morar. Não significa que você vai fechar o negócio hoje. Significa que você vai movimentar. Você vai fazer alguma coisa. E aí ela começou a procurar apartamento. Ela foi no Google Maps e começou a se colocar dentro daquela rua. Ela começou a pesquisar locais para ela viajar, para ela fazer isso, fazer aquilo. Ela começou a realmente movimentar aquilo. Qual que é o segundo passo? Manda currículo. Fala com pessoas. Fala se está empreendendo, conversa com pessoas da cidade. Fala, olha, eu estou empreendendo tal. Você quer conhecer? Ou como que a gente pode montar uma parceria? Movimenta, sabe? As coisas, elas acontecem quando a gente está em movimento. Quando você está parado acolhendo os seus medos, as coisas não vão acontecer na sua vida. Os problemas não vão se resolver se você ficar acolhendo os medos, as suas inseguranças, as suas desculpinhas. As coisas não acontecem. Então faz uma coisinha por vez. Vê apartamento. Olha em que bairro da cidade você quer morar. Conversa com pessoas. Conheça pessoas dessa cidade que você está querendo se mudar. Movimenta e as coisas vão acontecer. Porque se isso está vibrando no seu coração, as coisas realmente acontecem. Dá medo? Vai ser desafiador? Vai, lógico. Mas se você estiver vibrando nisso, em realmente essa mudança para sua vida, em realmente se conectar com isso, não tem como dar errado. Ok? Deixa eu tomar um pouquinho de água, peraí. Ok, vamos mais um. Meu relacionamento praticamente acabou. Moramos juntos, não estava trabalhando e automaticamente não tenho pra onde ir. Errei muito com ele por causa dos meus traumas do passado. Nunca consegui superar. E agora acho que será o fim. Tudo bem. Primeira coisa que você precisa fazer nesses casos é você curar esses traumas do passado. Porque se você não trabalhar a cura desses traumas, você vai continuar carregando ele para outras situações, não só para outros relacionamentos, caso esse acabe, para sua vida. Então a primeira coisa que você precisa fazer é resolver esses traumas. Se você entende que o seu relacionamento está acabando por conta desses traumas, você precisa resolver esses traumas do seu passado. Dessa forma, pode ser que o seu relacionamento ainda consiga se curar, que vocês ainda consigam trabalhar esse relacionamento, desenvolver esse relacionamento para que ele dê certo. Mas é impossível você resolver um problema sem você olhar para o problema. Se o problema está lá nos seus traumas do passado, o que você precisa fazer é resolver os traumas do passado. Ai, Di, não consigo fazer isso sozinha. Compra um curso, paga terapia, conversa com alguém, faz alguma coisa, movimenta. Nem sempre a gente vai conseguir fazer as coisas sozinha, tudo bem. Talvez a gente precise de ajuda. Talvez o que você precise nesse momento é a ajuda de um bom profissional para conseguir ajudar você a superar esses traumas do passado. E aí sim pode ser que o seu relacionamento simplesmente mude da água para o vinho e ele realmente vai começar a dar certo, de verdade. Mas você precisa resolver o problema em si. O problema em si agora não é o seu relacionamento que está chegando ao fim. O problema é esses traumas que você precisa resolver, você precisa olhar para eles, você precisa dar atenção para eles. O que você precisa fazer agora, foco em toda a sua vida para resolver esses traumas, para você olhar para esses traumas, para você curar esses traumas, para você se libertar, quem sabe, de mágoas, de ressentimentos, de abandonos, de agressão que talvez
vieram junto com esses traumas do passado é resolver esses conflitos e o seu relacionamento, se for o mais compatível para você agora, que realmente seja para vocês ficarem juntos, que realmente seja para fazer dar certo, ele vai dar certo. Porque o seu parceiro, se ele tá com você até agora, seu parceiro ou sua parceira está com você até agora, mesmo sabendo de todos esses traumas que você passou, mesmo tendo todos esses conflitos que vocês tiveram, ele continuou do seu lado. Então, talvez se você resolver isso, esses traumas em si, essa pessoa continue do seu lado. Mas não tem como você resolver um relacionamento, olhar só para esse relacionamento, se você não resolver a raiz que fez tudo isso florescer. Então, olhe para esses traumas. Se você precisar de ajuda de um bom profissional, procure um bom profissional para te ajudar. Mas é preciso olhar para esse trauma, resolver esses conflitos, e assim você vai conseguir resolver, de certa forma, esse relacionamento, se for o mais compatível para você agora. Tenho a crença limitante que é difícil conciliar o banco com a gestão de tráfego. Então, o que você tem que fazer é resolver essa crença limitante. Dentro do MSV, eu ensino passo a passo para resolver a crença. Cada uma, do jeitinho que você tem. Então, se eu identifiquei a crença, é difícil conciliar o banco com a gestão de tráfego, eu vou lá e faço passo a passo para remover esse sistema de crença. Não me adianta nada você saber o que está te limitando se não resolver o problema, né? Eu já estou fazendo isso, estou investindo em aromaterapia e saúde da mulher para tentar viver só do que eu me gosto. Que bom, que delícia. 50-50, é isso aí. Disse, seu cabelo tá muito lindo. Ai, obrigada, gente. Eu tô fazendo o possível para conseguir deixar ele ondulado de novo. Di, precisava ouvir isso. Entrei bem na hora que você começou com o trabalho. Que bom. Encontrei o trabalho que vibra no meu coração, mas me preocupa em não ter clientes. É uma preocupação normal que eu acredito que a maioria das pessoas tenha, né? Só que é um pouquinho por vez. Quando eu comecei a trabalhar com terapias, não é da minha graduação, né? Então, eu comecei do zero. Quando eu comecei a trabalhar com terapias, no meu primeiro mês, eu atendi uma pessoa, uma única pessoa. Então, para quem ganhava R$1.500, que era, meu Deus, né? R$1.500 não faz nada. Ganhava R$1.500 por mês. Passar a ganhar R$300 no mês, porque era o valor que eu cobrava na sessão, foi um tombo. Eu pensei, meu Deus, eu atendi uma única pessoa no mês inteiro, como é que eu vou fazer para pagar minhas contas? Mas eu não desisti daquilo, porque eu sabia que aquilo realmente fazia sentido pra mim. Eu realmente precisava daquilo. Aquilo realmente vibrava no meu coração. Eu não vou voltar a fazer uma coisa que eu odeio fazer, que vive me dando crise de ansiedade, crise de pânico. Eu tinha muita crise de ansiedade, crise de pânico quando eu trabalhava de funcionária. Então, eu não queria voltar para aquilo. Eu queria realmente construir a minha vida ali no que realmente vibrava no meu coração. Então, é natural essas coisas acontecer? Você precisa de segurança? Precisa. Então, por exemplo, no meu caso, como eu decidi sair do meu emprego, onde eu ganhava R$1.500, eu pensei assim, bom, eu preciso de tempo para conseguir construir meu negócio. No meu caso, eu tinha para onde correr, que era a casa dos meus pais. Então, eu morava sozinha, pagava as minhas contas, né? Porque eu sempre estava ali no limite. Então, eu decidi, bom, voltar para casa dos pais é terrível. Eu achava era a pior coisa que podia acontecer pra mim era voltar pra casa dos meus pais. Mas eu precisava fazer aquilo pra eu conseguir construir meu negócio. Então, eu falei com os meus pais, falei assim, olha, eu quero construir meu negócio e eu preciso de ajuda, porque eu não tenho dinheiro pra conseguir fazer isso. Mas eu preciso de tempo, eu preciso trabalhar, eu preciso focar na internet, eu preciso me desenvolver pra realmente fazer isso dar certo. Eles falaram, tá bom, meus pais sempre me apoiaram muito. Então eles falaram, tá bom, então volta pra casa. Voltei pra casa dos meus pais. Primeiro mês, atendi uma pessoa. Segundo mês, o meu salário já ultrapassou o que eu ganhava de salário. Terceiro mês, eu já tava ganhando 4 vezes mais do que eu ganhava. Por que isso aconteceu? Porque eu não desisti do meu sonho. Não significa que
Todo mundo vai ter o resultado que a Diana teve. Em 3 meses ela conseguiu construir uma base de clientes e ela atendia, e ela fazia isso, fazia aquilo. Eu trabalhava pra caralho. Porque eu cobrava R$50 por pessoa para atendimento. Coisa que hoje em dia eu nem faço mais atendimento, mas se eu fosse fazer atendimento, iria cobrar, sei lá, R$500 a sessão. Eu cobrava R$50. Eu fazia meditação, clube de meditação presencial na minha cidade, e eu cobrava R$50 por mês, fazendo atendimento toda semana. Então eu trabalhava muito, porque eu sabia que eu precisava trabalhar muito para eu conseguir construir uma base, para então daqui a um tempo eu conseguir ficar um pouquinho mais tranquila. Mas trabalhar, a gente vai ter que trabalhar. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que fazer as coisas acontecer. Porque para você chegar onde você quer chegar, vai demandar muito. Não significa que você vai ter que sofrer para trabalhar, porque eu me divertia fazendo aquilo. Eu trabalhava muito mais que quando eu trabalhava funcionária, mas eu me divertia, eu gostava, não parecia trabalho, porque realmente aquilo fazia vibrar no meu coração, então não parecia trabalho. Às vezes a gente pensa que, nossa, eu não vou conseguir cliente o suficiente, se eu sair desse trabalho, eu não vou dar conta, não vou ter dinheiro suficiente para pagar as minhas contas. Isso são só as suas limitações falando por você. Se você remover essas limitações da sua vida, que era o que eu fiz. Por que eu tive resultado em 3 meses? Porque eu apliquei diariamente o que eu ensino, por exemplo, no MSV. Apliquei diariamente. E aí sim eu tive resultado. E aí sim eu tive resultados que hoje eu tenho resultados. Mas porque eu aplicava todos os dias. Quem aplicou lá no MSV é a mesma coisa. Alunos que aplicam todos os dias o que eu falo assim, ó, separa 10 minutinhos por dia só. Você não precisa ficar o dia inteiro aplicando técnica. 10 minutinhos só. Você acha que a aluna que faz todos os dias vai ter o mesmo resultado ou o resultado parecido com a outra que aplicou um mês? Uma vez no mês, uma vez a cada 3 meses? Óbvio que não. Porque vai demandar de cada pessoa. Se você realmente se dedicar no seu negócio, você não tem que ter medo, você não tem que dar atenção para esse medo. Se você sabe o que vibra no seu coração, se você sabe o que precisa ser feito, acaba com esse medo, exclui esse medo, remove esse medo, resolve esse medo. Não fica acolhendo ele. Se você acolher o medo, você vai ficar sempre assim, ó, olhando pro seu sonho. Ah, que lindo meu sonho. E você não vai poder fazer nada, porque você está presa nesse medo. Resolva o medo. Precisa de ajuda para resolver o medo? Procura ajuda para resolver o medo. Faz alguma coisa. Mas você precisa movimentar isso. Se você sabe o que precisa ser feito e não faz, a responsabilidade do seu fracasso é inteiramente sua. Dói, né? Precisa de ajuda para ter mais foco nas coisas que faço. Talvez assim as coisas melhorem em todos os setores, né? Ter mais foco. Às vezes não é nenhuma questão de emocional que você precisa resolver. Às vezes você precisa só ser um pouco mais responsável com a sua própria vida. Porque se você... O que é você não ter foco? É você ser irresponsável com os seus próprios sonhos. Então, se você está sendo irresponsável com os seus sonhos, como que você vai realizar eles? Se você sabe o que precisa ser feito, faça. Não quer fazer? Vai fazer do mesmo jeito. Por quê? Para ter o resultado que você precisa ter, você precisa ser responsável por aquilo. Você precisa ter foco naquilo. Faz o que precisa ser feito. Eu vi um vídeo de um... Não lembro quem que era, que falou assim, não gosto de comer salada. Tá, não gosto de comer salada, mas você tem que comer salada, porque você precisa ser saudável. Não quero comer salada. Tá, mas você não é criança. Você sabe o que precisa ser feito. Então faça. Aqui é a mesma coisa. Eu não tenho motivação, eu não tenho foco, eu procrastino demais. Você sabe o que precisa ser feito. Faça. Se você não fizer, você é totalmente irresponsável. O sucesso ou o seu fracasso depende inteiramente de você. Então, faz o que precisa ser feito. Não quero. Vai fazer mesmo assim. Nem sempre no meu trabalho eu faço coisas que eu gosto. Às vezes pensa que o trabalho da Diana é só fazer live aqui, fazer cursinho. Não, gente, tem muita coisa por trás disso. Pra fazer as coisas acontecer, é muita coisa no off. E nem sempre eu faço algo que eu gosto de fazer. Eu faço porque precisa ser feito.
Então, ser responsável com os seus sonhos é fazer as coisas mesmo que você não goste, mas precisa ser feito. Foco, motivação, procrastinação, tudo isso vai demandar da sua responsabilidade com os seus sonhos. Então faz o que precisa ser feito. Olha pra você mesmo nos momentos que preguiça, lembra do que a Di falou. Caraca, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Lembrei, agora eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Vai na força do ódio, mas vai, faz. Faz porque precisa ser feito. Como seguir em frente sozinha após separação? Tenho consciência de que a relação não era saudável, mas me sinto triste e tenho receio de voltar para isso. Preciso me curar. Você precisa curar o que fez você viver nessa relação. Então, se você sabe que esse relacionamento não era saudável para você, você precisa desenvolver a sua maturidade. Você precisa desenvolver a sua força. Você precisa desenvolver o seu amor próprio, a sua autoestima. Você precisa desenvolver o seu senso de merecimento. Tudo isso deve ser olhado. Então, não é uma coisa que, pronto, não vou voltar para aquele relacionamento porque não era saudável para mim. A gente sabe que não é assim que acontece, porque às vezes você tá tão carente, tão insegura, que você nem acredita que existe um outro tipo de relacionamento. Acontece, as pessoas voltam para relacionamentos tóxicos exatamente por conta disso, por não acreditar que realmente merece algo diferente. O que você precisa trabalhar é tudo isso. Seu senso de merecimento, trabalhar o seu amor próprio, a sua autoestima, se curar desse relacionamento passado, remover essas amarras desse relacionamento. Se você tem filha que tem junto com essa pessoa, você vai aprender a lidar com essa situação. Mas tudo isso precisa ser visto, porque se você não olhar para todas essas situações que precisam ser curadas, principalmente em você, porque aqui é inteiramente seu, o relacionamento tá ali, acabou. Olha pra você, acabou esse relacionamento. Mas se você não começar a olhar pra você e tudo isso que faz essa insegurança chegar, ou esse senso de que não existe outro tipo de relacionamento na sua vida, é isso que vai fazer você querer voltar para aquele relacionamento que era abusivo na sua vida. Então, olha para todas as situações. Não é aluno do MSV? Indico que seja aluno do MSV. Assim você vai conseguir resolver essas situações. Não consegue resolver essas situações, não consegue entrar no MSV? Busca um profissional para te ajudar a passar por essas situações, porque vai ter que olhar para todas as bases emocionais que estão relacionadas a isso e que faz você não acreditar que existe algo diferente ou que você merece algo diferente. O que você precisa entender é que você merece um relacionamento que realmente seja compatível com você, um relacionamento que realmente faz vibrar no seu coração, um relacionamento que, assim, melhor do que você imagina, que é muito melhor do que isso. Você realmente merece isso. Só que se você não mostrar isso aqui pro seu subconsciente e todas as células do seu corpo estiverem vibrando nessa mesma situação, realmente acontece e é muito natural acontecer de voltar para esses relacionamentos. Tá chegando dia 19. Dia 19 temos inscrições para o MSV. Vou responder mais algumas. E aí a gente finaliza porque já deu 1 hora. Vou fazer mais uma aqui. Quero mudar da casa da minha mãe, com o meu filho, mas já fiz isso e voltei por aperto financeiro. Mas agora eu estou com um emprego muito melhor. Ela falou que não era pra eu ir, que não vou dar conta. Ai, esses pais são ótimos também, né? A gente tem que entender, compreender que seus pais só fazem o que sabem fazer. Então, às vezes, os nossos pais falam coisas que nos magoam, que nos machucam, mas talvez eles falam também porque não sabem que estão magoando, que estão machucando. Vou contar uma história. O meu pai foi criado de uma forma que eles sempre falavam as verdades através de brincadeiras, para não magoar. Mas sempre falava as verdades que magoavam através de brincadeiras. Então, fala uma brincadeira ali, mas querendo falar a verdade e aquilo machucava. E sempre falou muito a verdade. Mesmo sabendo que aquilo ia machucar, falava. E o meu pai sempre foi muito reclamão. Sempre reclamava de tudo. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de fazer bolo, eu gostava muito de cozinhar. E uma única vez, eu fiz um bolo de cenoura e ele não deu certo. Aí meu pai chegou pra mim e falou assim: nossa, mas não sabe nem fazer um bolo?
Pronto. Eu nunca mais acertei um bolo de cenoura. Até pouco tempo atrás que eu falei assim, nossa, eu preciso remover isso da minha vida, porque eu adoro bolo de cenoura. Como é que eu vou conviver com essa história? Só porque meu pai falou que eu nunca mais vou acertar um bolo de cenoura, eu não vou conviver com isso. Então eu removi esse sistema de crença que foi criado por um impacto emocional que meu pai teve comigo lá na adolescência. Ok. Comecei a acertar os bolos de cenoura. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Às vezes os nossos pais falam coisas que não deveriam falar, que acabam gerando sistemas de crenças. Como o bolo de cenoura, que eu fiquei anos sem acertar o bolo de cenoura e eu insistia em fazer bolo de cenoura e o bolo sempre dava errado. Porque o meu pai, que é a pessoa, uma das pessoas que eu mais amo na minha vida, fala que não vai dar certo. É claro que eu vou acreditar nele. É a mesma coisa que falar na sua infância. Isso que eu já era adolescente, né? Mas de qualquer forma, se os pais falarem pra você hoje em dia, nossa, você não vai dar conta. O que vai acontecer? Você realmente não vai dar conta. Você vai sair da casa da sua mãe, mesmo com o seu trabalho, mesmo com o seu emprego, você vai sair da casa da sua mãe, você vai ser feliz por alguns meses. E o que vai acontecer? Vai acontecer alguma coisa que o seu trabalho não vai dar conta, você não vai conseguir pagar as contas, você vai ter que voltar pra casa da sua mãe. Isso é certo, isso realmente vai acontecer, tá? Porque a sua mãe está dizendo isso e isso te deu um impacto emocional. Então, é muito, 95% que isso realmente vai acontecer se você sair de casa. O que você precisa fazer? Remover esse sistema da sua mãe. Quando meu pai falou isso pra mim, eu fui remover isso há pouco tempo. Mas teve um outro momento que ele fez isso na minha vida adulta. Ano passado, se não me engano. Ele foi na minha casa, ó, de novo coisa de comida. Ele foi na minha casa, eu já casada com o Matheus, e eu fui fazendo almoço, meu pai foi, vamos almoçar aí, que ele tava na cidade, ele falou, vamos almoçar aí. Eu falei, beleza, então vem que eu vou fazer um almocinho, legal. E aí eu me dediquei um monte pra fazer o almoço, porque lógico, meu pai estava indo lá. Então eu me dediquei muito, fiz uma carne de panela, enfim, fiz um monte de coisa assim que realmente sabia que meu pai gostava. Por quê? Pra agradar o meu pai. Nós no almoço, e eu usei um tempero que eu e o Matheus tinha comprado e que a gente queria muito testar, que ele é um tempero mais agridoce. E a carne ficou muito boa, ficou muito bom. E eu falei assim pro Matheus, amor, esse daqui é aquele tempero, usei aquele tempero que a gente comprou. E ele falou, nossa, que bom, muito bom esse tempero, não sei o que. Aí o meu pai, tempero? Eu achei que a carne tava estragada. Por quê? Fala uma coisa daquelas. Ninguém entendeu. O Matheus, como não era acostumado com aquele tipo de situação, ele ficou assim, não, tá muito bom, amor. Mas o que fez ele agir daquela forma? Talvez ele não tenha gostado daquele tempero. Talvez não tava compatível com o paladar dele. Mas ele não aprendeu a respeitar. Ele não aprendeu em casa isso. Ele não aprendeu a respeitar, ele não aprendeu a guardar o que ele acreditava pra ele. E ser educado, mesmo com a filha, mesmo se fosse em outro lugar. Ele não aprendeu isso. Então alguém tem que ensinar. Eu, já adulta, entendendo sobre tudo isso, não gerou impacto emocional naquele momento, porque eu já estava curada, digamos, da situação. Falei assim, pai, talvez o gosto não tenha sido da forma como você gosta, mas não é legal você falar assim, porque se você falar dessa forma, pode ser que outra pessoa se magoe. Eu não vou me magoar porque eu sei que você é dessa forma, mas talvez se você falar isso para outras pessoas, pode ser que você magoe as outras pessoas. Então, talvez seja interessante você, quem sabe, guardar um pouquinho as coisas que você sabe pra você. Pronto. Meu pai ficou com a cara no chão, né? Porque imagina uma filha tendo que ensinar ele de que não era legal ele falar daquela forma. Foi desconfortável. Mas nunca mais ele falou isso. Nunca mais. Nunca mais aconteceu isso comigo, nunca mais aconteceu isso com a minha irmã. Que minha irmã falou, nossa, ele não tá reclamando. Veio, nossa, ele não tá reclamando, ele não reclamou de nada. Por quê? Porque às vezes os nossos pais, eles só precisam aprender. Não significa que você tem que educar os seus pais. Mas se de alguma forma isso te incomoda, é importante que você consiga se posicionar em relação a isso. Aquilo me incomodava. Então eu me posicionei em relação àquilo. Encontrei um momento para me posicionar.
O que você tem que fazer em relação à sua mãe? Remover esse sistema de crença. Então, assim, não, por exemplo, não consegue participar do MSV para remover esse tipo de crença. Então, faz uma carta, sei lá, para sua mãe, queima essa carta. Faz várias vezes, até você sentir que isso realmente saiu da sua vida. Esse sistema de crença, faz várias vezes, até você realmente sentir que aquilo desapareceu. E converse com a sua mãe, mas converse de forma amorosa. Olha, mãe, eu entendo e eu sinto muito que realmente isso aconteceu antes, mas eu quero ter a minha liberdade, quero deixar vocês com a liberdade de vocês também, quero criar o meu filho, então eu gostaria muito que você me apoiasse. Eu gostaria que você me apoiasse. Tudo bem se você me apoiar? Tudo bem se você me ajudar? Tudo bem se você me ajudar a encontrar um lugar pra gente ficar? Porque eu quero muito o seu apoio. E se tudo der errado, eu sei que eu vou conseguir correr atrás de você. Eu sei que você vai me apoiar, eu sei que você vai estar aqui. Mas eu gostaria que você me apoiasse nesse momento. Que realmente você estivesse comigo. Então, por isso que eu falo, contei toda essa história pra quê? Porque talvez sua mãe esteja fazendo isso, ela tá dando o melhor que ela sabe fazer. Entende? Talvez ela não imagine que isso vai travar a sua vida. Ela não imagina que isso vai te trazer uma limitação. Ela não imagina que isso realmente vai acontecer. Ela não tá jogando maldade pra sua vida. Ela só tá fazendo porque ela sabe fazer isso. Então, se você conseguir mostrar pra ela que você precisa de apoio, que você precisa de amor, e que você gostaria da ajuda dela pra resolver isso, pedindo ajuda pra resolver isso, ela vai ficar do seu lado. Às vezes a gente só precisa mostrar para as pessoas que agindo de uma forma diferente fica melhor, entende? Porque às vezes você tá vivendo num relacionamento ali com a sua mãe, com o seu pai, com o seu esposo, e você tá vivendo naquele relacionamento e aquilo, nossa, tá te deixando com a energia lá embaixo, mas para você resolver isso é só se posicionar, é só você conversar, é só você falar assim, olha, vamos fazer diferente? Porque se a gente fizer diferente, eu acho que vai ser mais legal. Então, talvez você só precise fazer isso. Só precisa resolver essa situação na sua vida. E resolver isso é conversando e tendo diálogo. Quando a gente se relaciona com outras pessoas, independente se é pai, mãe, irmão, filho, relacionamento amoroso, você precisa de diálogo, você precisa conversar. Você precisa demonstrar os seus sentimentos. Eu sei que para muitas pessoas é muito difícil demonstrar sentimentos como era para mim. Era muito difícil demonstrar sentimentos, demonstrar o que eu realmente estava sentindo. Mas é importante, porque se você quer se relacionar com pessoas, as pessoas vão precisar entender o que você sente. Se você conseguir falar com a sua mãe em relação a isso, pedindo apoio, ajuda, amor para ela realmente auxiliar você nesse processo, a relação de vocês vai mudar completamente. Porque ela vai passar a apoiar as suas decisões e não, de certa forma, jogar negatividade para as suas decisões, mas realmente estar ali como um apoio para você. É só conversar. Ok? Vamos lá. Minha mãe é igualzinha ao seu pai. Pois é, então, tá aí já uma dica para vocês resolverem esses conflitos. Às vezes a gente só precisa conversar. Só que para conversar com pai e mãe é completamente diferente de conversar com filho, tá? Então, se você precisa conversar com os seus pais, você tem que se colocar como filha. Você precisa se colocar como filha. Porque se você se colocar como mãe dos seus pais, você tá entrando num outro papel. E isso aí pode realmente travar completamente a sua vida. Mas você tem que se colocar como filha. E como filha é o quê? Demonstra seus sentimentos. Fala o que você tá sentindo, o que te machuca. Pede auxílio, sabe? Você não tem que resolver os problemas dos seus pais. Os seus pais têm que ajudar você a resolver os seus problemas, porque você é a filha. Então, conseguindo trazer esse trabalho em relação aos seus pais, de você se colocar como abaixo deles, você dá o papel pra eles de pai e de mãe. E fala assim, opa, eu tenho que ajudar ela. Ai, minha criança, eu tenho que ajudar ela. Talvez você só precise dar esse papel pros seus pais. Quando a gente fica adulta, a gente quer assumir todas as responsabilidades, quer fazer tudo, e começa a resolver os problemas até dos seus pais.
não funciona, não dá certo. Você tem que fazer o seu papel de filha em relação aos seus pais. Dessa forma, eles vão te dar apoio e vão te dar ajuda, talvez de uma forma que nunca conseguiram fazer pra você a sua vida inteira. Mas agora eles vão conseguir, porque você se coloca nesse papel e você aceita receber essa ajuda, você aceita receber esse amor. E você tem que se colocar ali no seu papel de filha, ok? Finalizamos a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido pra vocês, espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui. Vamos iniciar as inscrições do MSV no dia 19, na semana que vem, quinta-feira que vem. E pra quem estiver no grupo do WhatsApp vai receber um bônus fantástico, tá? Não vou falar ainda o que é, mas vai receber um bônus muito bom mesmo. E pra você entrar no grupo do WhatsApp é só você clicar no link do meu perfil, entrar no grupo do WhatsApp e ficar lá esperando, porque nos próximos dias a gente vai enviar mais informações pra vocês. E tenho certeza que se você entrar no MSV, você não vai se arrepender, porque vai conseguir ter o meu auxílio direto dentro das mentorias ao vivo, ok? Beijo pra vocês, até a nossa próxima live. Pra participar da terapia gratuita também, que tem do YouTube, é só entrar no link do perfil e entrar na terapia gratuita. São 2 grupos diferentes, o do MSV e da terapia gratuita, ok? Beijo, beijo, beijo. Até mais. Bom final de semana pra vocês.